nós vamos iniciar nossa live de estudo bíblico, hoje voltando, né, irmãs, retomando aos nossos estudos bíblicos. Por motivos de saúde, eu tive que dar uma pausa ali, né, irmãs, em março, em abril, maio também. Bom dia, Luciana, bom dia, Simone, seja bem-vinda. Então, meninas, nós estamos retornando aos nossos estudos, creio que será a bênção de Deus como estava sendo. Então, você que está a primeira vez, eu quero estar te saudando. Você que não conhece esse trabalho, seja muito bem-vinda. Né? Eu queria estar sabendo de onde vocês estão falando, de onde vocês estão acompanhando. Irmãs, eu quero iniciar a nossa live orando. Eu sei que Deus tem algo para nós hoje. O nosso tema que nós iremos falar, abordar hoje é o que te para no processo. Todas nós, bom dia, Thelma. Todas nós, olha só, a Ita de Recife, olha só que bênção, né? Longe daqui. Meninas, todas nós estamos num processo. Processo de cura, processo de libertação, processo de renovo, processo de crescimento. Olha só, Santa Catarina, Cuiabá, olha só que bênção, meninas, que bênção. Então, irmãs, hoje nós vamos entender ali o que pode nos parar, o que tem nos parado. E o que eu aprendi muito nesse estudo foi o que fazer no processo. Porque muitas vezes nós estamos no processo e não estamos entendendo o que Jesus está fazendo. Então eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós hoje. Seja muito bem-vinda, se sinta abraçada nessa manhã. E eu te convido a estar orando comigo e por mim. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Deus, por essa oportunidade, Senhor, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e eu sei que o Senhor já está fazendo, Pai. Eu peço, Senhor, a direção tua dessa live. Eu te entrego, Deus, tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que eu fiz. Mas, Pai, eu peço que o teu Santo Espírito, que a revelação e que tudo aquilo que o Senhor preparou venha prevalecer. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. E, Pai, eu peço que a minha voz, Deus, a minha imagem não chegue nesse lar, nesse seu lar, nessa casa, Deus, onde tua filha está sozinhos. Mas, Pai, que eu diminua, o Senhor cresça. Que a tua presença testifique aquilo que eu estou falando, Pai. Que o teu Santo Espírito nos conduza, nos toque. Que o Senhor fale conosco, Deus. Porque eu sei que estão mulheres aqui que precisam e que querem ouvir a tua voz, Pai. Toma a direção de tudo, Paizinho, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Quem mais está aí, irmãs? Eu vi que a Bia entrou. Andréia, meninas, sejam bem-vindas. É muito importante, tá, meninas? Vamos dizer, essa comunicação conosco, né? Ali, Daniela, bem-vinda. Eu estava com saudades, que bênção, meninas, né? É muito bom que vocês vão ali também, uma se conectando com a outra. Na medida do possível, eu vou ali acompanhando os comentários de vocês. Bom dia, Ingrid, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. E a gente vai se comunicando, muitos, né, ali insights de vocês eu vou pegando, vou contribuindo aqui na live. E eu vejo também que eu não tô sozinha, né, irmãs, que vocês não me botaram aí na parede, estão pra lá e pra cá, vocês estão acompanhando, vocês estão aqui comigo. Irmãs, vamos iniciar ali falando do nosso tema. O que te para no processo? Eu queria perguntar para vocês, se você já identificou, se você já parou em algum momento, se você tem hoje uma identificação do que pode estar te parando, querendo paralisar, deixando ali talvez, né, uma situação ali que você, nossa, eu acho que eu quero parar. Amém, meninas, amém, sejam bem-vindas. O que tem nos parado? O objetivo, irmãs, né, do plano do estudo bíblico desse ano de 2024 foi a direção que Deus me deu de nós não usarmos livros. Antes nós estávamos trabalhando com livros, temas específicos. Esse ano eu senti de nós trabalharmos a Bíblia. Nós estarmos trabalhando ali os personagens bíblicos. Então eu quero ir com vocês lá para Marcos, capítulo 5. Nós iremos falar, irmãs, de um personagem que tem muito a nos ensinar. De um personagem que ele precisou passar por um processo doloroso, difícil,
mas ele teve a vitória. Então nós vamos estar aprendendo hoje com Jairo, irmãs. O que Jairo tem para nos ensinar nesse processo de cura, de libertação. Olha só que interessante aqui, ó, que a Liliane colocou. Que o que tem parado ela é a correria do dia a dia. Irmãs, cuidado com a distração. O inimigo tem nos distraído muito nesse tempo. Nós não temos tempo, parece que 24 horas é pouco. Isso também nos rouba ali, como a Liliane compartilhou conosco, né? Nos rouba muitas vezes. Nossa, eu queria ler a Bíblia, eu não consegui, eu queria orar, não consegui, eu queria agradecer, eu não consegui. A gente vai passando, o dia passa. Isso também vai nos paralisando de alguma forma. Ou na fé, ou na leitura de um livro ali, né, que vai edificar nossa fé, ou num propósito, ou na madrugada a gente orar porque a gente fez tanta coisa durante o dia, a gente não consegue orar. Olha só, Sônia, autossabotagem. Olha só, meninas, ainda bem que tá gerando identificação. A gente precisa parar. Irmãs, o parar, tá? É muito cômodo. Olha o que a Thelma colocou. As palavras também podem nos parar. Eu já fui paralisada por uma palavra. 2 anos. Olha só, meninas. Muitas vezes o medo nos paralisa. Exatamente, irmãs, é o medo. É as nossas emoções que também nos paralisam. É as situações. E eu quero falar com vocês algo assim, ó, que eu já vivi e que eu preciso vigiar muito. Porque quando nós paramos, nós reduzimos. É bom. A gente parar as coisas de Deus, muitas vezes, eu vou parar a correria, eu vou descansar. É bom. A nossa carne ali, irmãs, ela acostuma. Então eu sempre digo, esses dias eu precisei dizer até mesmo para mim mesma. Denise, o descanso não é aqui na terra, o descanso é na eternidade, precisa voltar, a gente precisa, né, ali até mesmo as lives, né, como eu comentei com vocês, estava um pouquinho parado. Ó, Sônia, a procrastinação, olha só que forte. Ô, Sayonara, também te amo. Beijo, minha amada, irmãs. Olha só quanta coisa pode nos paralisar. Então, a primeira coisa é a identificação. Onde eu estou no processo? Muitas vezes, se nós não identificamos, nós não queremos curar. Se nós não identificamos, nós não ali queremos sarar. Se nós não identificamos, nós não vamos ali, vamos dizer assim, ó, movimentar, se posicionar para uma mudança. A gente está parada, a gente nem sabe o porquê, ou a gente nem sabe muitas vezes que estamos parada. Olha só, muito dos nossos sentimentos, irmãs, exatamente, sentimentos, raízes que nós vamos trazendo e andando com elas, né? Jesus levou os fardos, mas e as consequências? O que nós estamos fazendo ali no meio do processo com tudo aquilo que nos fizeram? Então é muito importante, irmãs, a gente ter essa identificação. Onde eu estou no processo? O que eu estou fazendo no processo? Então, como é um estudo bíblico, irmãs, nós vamos, né, ali estar falando de Jairo. Eu quero contribuir, tá? Com algumas, assim, partes bem importantes da vida de Jairo, pra gente entender, irmãs, o quanto foi ali importante o processo de Jairo. Jairo, ele era um chefe da sinagoga de Cafarnaum. Jairo, ele era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade. Ele era responsável no sábado ali, né, irmãs, pelos cultos que eles tinham, pelas reuniões, pela escola. Ele era responsável também pelo tribunal de justiça durante o restante da semana. Olha só, irmãs, Jairo, ele era um homem de posicionamento, ali, posição, status social, né? Ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos das escrituras, ele distribuía as ofertas, ele administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. Esse líder, tá, irmãs? Jairo, ele era um líder religioso judeu. É muito importante a gente entender isso. Nessa época, irmãs, os judeus já estavam perseguindo Jesus. As portas das sinagogas já estavam sendo fechadas para Jesus. Já havia ali uma perseguição muito sutil, mas eles já estavam maquinando ali prender Jesus, porque Jesus já estava ali, né, a mil ali, Jesus já estava curando, Jesus já estava ali, já tinha, nessa época aqui da filha de Jairo, Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naum, eu acho, a viúva de Naum, acho que é Naim, viúva de Naim. Então, irmãs, ali, ó, Jesus já estava, vamos dizer assim, ó, famoso. Jesus não era, assim, anônimo. E Jairo também, na cidade, ele tinha um status, uma posição social, irmãs.
Então ele supervisionava o culto, ele cuidava do edifício e ele era um dos homens mais importantes e respeitados dessa comunidade. Irmãs, olha só, um líder religioso, nós podemos dizer assim, importante, respeitado, rico, influente, um líder. Mas a enfermidade também chegou à sua casa. O seu dinheiro e a sua influência não puderam manter a morte do lado de fora e nem a doença. Irmãs, o que eu aprendo aqui nesse processo assim de Jairo? Quantas vezes nós, num processo, mas eu tenho um cargo, mas eu tenho uma posição, mas eu, irmãs, a morte, a enfermidade só não vai chegar no céu, só no céu. O luto, a luta, a perseguição, a inveja, as tribulações, tudo isso, infelizmente, bom dia Crisley, que bom tá aí, minha amada, tudo isso vão nos alcançar, tudo isso não estão pro lado de fora da nossa casa, não importa se a gente é uma líder religiosa, não importa se a gente tem um status social, um posicionamento social muito bom, de muita influência, nós não estamos livres, nós estamos no mundo. E Jesus disse, Pai, os livra do mundo. Mas Jesus não disse os tira do mundo. Jesus ainda diz, eu não peço que os tire do mundo, João 17. Então, irmãs, nós precisamos, primeiro ampliar nossa mente, que nós estamos suscetíveis às lutas, aos processos, aos desertos, às afrontas, às perseguições. Mas o que importa, bom dia, Noélia, acho que falei certo, bom dia, seja bem-vinda. O que irmãs, deve nos motivar é o que nós estamos fazendo no meio do processo. Nós estamos parando, nós estamos desistindo, nós estamos murmurando. Então o processo na vida de Jairo, pelo menos um dos processos, que eu creio que esse homem passou por muitos processos. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Eu creio que ele passou por muitos processos, um deles que está registrado na Bíblia, irmãs, é a enfermidade da sua filha. Eu gosto muito de uma frase ali do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, que a morte e a doença vêm do lugar mais pobre, mas também está nos palácios. Então, muitas vezes a gente pensa assim, por que comigo? Por que com os meus filhos? Mas, muitas vezes nós não vamos entender o porquê, o pra quê. Mas eu sempre digo assim, uma frase ali, irmãs, um versículo que tem me sustentado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá fácil? Não tá. A gente às vezes está sendo quebrada. Às vezes a gente quer se esconder, às vezes a gente quer lutar e a gente não tem forças. Mas eu sempre digo, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa enfermidade, irmãs, cooperou para muitas coisas que nós vamos ver aqui. Essa enfermidade da filha de Jairo cooperou para que hoje nós estivéssemos aprendendo o que é posicionamento no processo, o que é posicionamento diante de uma morte, o que é posicionamento diante de uma enfermidade. O processo faz a gente voltar, e fazer muitas coisas para que Deus possa cumprir a promessa. Exatamente, irmãs, exatamente, o processo faz parte da vitória. Essa semana mesmo, a Sanara estaria assistindo, nós estivemos na live, irmã, segunda-feira. Quem não assistiu, não perca. Sábado nós temos o nosso manejo, irmãs, Algo ali que eu sei que Deus está preparando uma dose de cura, de estratégias para nós. Nós estaremos falando um pouquinho mais. Mas assim, irmãs, ali o que Deus falou muito comigo na vida de Davi, o que foi? Que tudo foi processo para o trono. A vida de José, irmãs. Se Deus falasse, olha só, exatamente, cura, Marta. Eu fico pensando assim, se Deus chegasse para José e dissesse, olha José, você vai ser perseguido por seus irmãos, você vai ser jogado num poço, você vai ser caluniado por uma mulher, mesmo sem ter feito nada, você vai ir preso, mas tudo isso, José, tem um propósito de você salvar ali sua família, você ser governador. Será que José ia querer, irmãs? Bom dia, Raquel. Será que José ia dizer assim,
Eu acho, né, irmãs, de mim mesma, que José ia dizer assim, Deus, eu não quero ser governador, coloca outro. Eu quero paz na minha casa, eu quero paz com os meus irmãos, eu não quero ser perseguida, eu não quero ir pra cadeia. Então, irmãs, o que nós estamos fazendo no meio do processo? Tudo tem um processo de Deus, que vai nos levar ao processo que nos prepara para a promessa. Então, irmãs, a primeira coisa que eu aprendo com Jairo, tá? Em primeiro lugar, versículo 22, ele foi ter com Jesus. Jairo, né, a morte chegou na sua casa, a enfermidade, em primeiro lugar, chegou na sua casa. Versículo 22 diz assim, ó, para nós. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se. Jairo, ele não ficou em casa. Jairo foi atrás de Jesus. Jairo foi ter com Jesus. E ali, irmãs, olha só o que o Senhor falava comigo. E eu quero perguntar para você, tá? Não precisa vocês responderem, mas se vocês quiserem ali, né, estarem participando, é muito interessante. Mas eu pergunto para você, quando você está enfrentando uma luta, para onde você está indo? Qual a primeira fuga? E eu vou começar a falar de mim, mas vocês sabem que eu gosto de falar o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu aprendi com Deus. Muitas vezes, primeira coisa que eu fazia, bom dia Janaína, eu vi que a Veri tá aí também, que bênção Veri, né? Minha professora, irmãs, minha personal lá do Muay Thai, a Veri tá aí, que bênção está aí. Olha só, Laura, não entendemos o processo enquanto vivemos, porém é nele que somos moldadas, preparadas para receber a bênção. Exatamente, irmãs, o processo é preparo. Irmãs, muitas vezes, quando a dificuldade, quando a circunstância, quando a luta, né, batia, primeira coisa, eu preciso falar com fulana, eu preciso falar com aquela mulher que é uma bênção, eu preciso contar, eu preciso verbalizar, eu preciso que ela me diga o que eu tenho que fazer. Olha só, irmã Floresce, Deus não nos revela o propósito, e não revela, né, mas revela o processo. Exatamente, irmãs, tem propósito o processo. Quantas vezes, irmãs, aconteceu uma situação, o que eu pensava? Eu preciso comer, eu preciso de um doce para eu conseguir pensar melhor, eu preciso me acalmar para mim decidir o que fazer. Quantas pessoas eu ia reclamar com as amigas, ó, André, é parecido comigo, né? Mas agora eu tenho orado, o Senhor perguntado para isso, né? Mostra o que eu devo mudar. Muitas vezes assim, a gente corre para amiga, a gente corre para mãe, a gente corre para os pais, a gente corre para o esposo, a gente às vezes corre para a internet para ver, né, o que fazer lá, né, o Dr. Google, o que fazer quando está sendo perseguida, o que fazer quando você está triste. A gente vai para a internet, a gente vai muitas vezes, né, ali no mundo, a gente vai buscar na bebida, a gente vai buscar nos vícios, a gente vai procurar muitas vezes em compra, a gente vai procurar fazer uma viagem, eu vou esquecer o problema, depois eu volto e resolvo. Tudo isso, irmãs, não resolve. Tudo isso muitas vezes não resolve, pelo contrário, piora. A gente pode fugir, mas a gente volta, o problema está lá. Muitas vezes, como eu falei ali, a gente se auto-sabota, que nenhuma de vocês colocou aí. Esse exemplo que eu falei da comida, a gente come, a gente vai lá e gasta demais porque a gente quer um alívio. Eu preciso comprar alguma coisa. E a gente ainda acarreta outro problema. A gente já estava com um, a gente traz outro problema. Olha, eu vou para Deus, eu me calo e vou para Deus. Olha só, isso aí, irmãs. Jairo, ele entendeu. Eu preciso ir ter com Jesus. Eu preciso ir ter com Jesus. Outro posicionamento de Jairo, irmãs. Jairo chegou a Jesus e prostrou-se, ainda versículo 22. Isso significa humildade, reconhecimento de que a sua causa era para Jesus. Jairo poderia ter pensado, né? Eu tenho uma posição, eu tenho um cargo. E aí? E aí, irmãs, aquele cargo religioso de Jairo não era o suficiente para salvar sua filha. Ó, irmã auxiliadora, eu vou pra caverna, irmãs, né, a caverna, quem não quer ir pra caverna, né, irmãs, tem dia que a gente quer matar urso gigante, tem dia que a gente quer se esconder na caverna, mas na caverna, irmãs, tem alimento, né, na caverna o anjo vem, te posiciona e diz, ó, vamos, tu ainda tem muito pra conquistar, muito pra fazer.
Olha só, eu penso em parar, né? Estou fraca na fé, não, irmãs, né? No processo, a gente vai sentir muitas vezes assim. Eu não tenho forças, eu não consigo. Deus me sustenta, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu tô perdida. Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Irmãs, quem nunca teve esses questionamentos? Quem nunca chorou no colo de Jesus, dizendo, Deus, eu não sei se vou aguentar? Quem nunca disse para Jesus, Deus, até quando? Porque naquele dia você pensava assim, eu não vou conseguir mais, se eu tiver que passar por isso amanhã, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente diz, Deus, até quando? Até quando? Então, irmãs, ali, ele poderia ter pensado tudo o que ele era. E não desmerecendo tudo que nós somos, irmãs. Tudo que nós temos. Mas haverá situações que é Jesus que tem tudo. Nossa posição, nosso cargo, o que nós somos, o que nós aprendemos, tudo isso, irmãs. Perto de Jesus é nada. Perto de Jesus é nada. Ó, Rose, né? Vou pro quarto de guerra, exatamente, né, Rose? A gente vai lutar nossas batalhas aonde, né, irmãs? Ali no nosso quarto. Mas muitas vezes o quarto não é lugar de batalha. Muitas vezes, quem aqui não foi pro quarto para chorar? Quem aqui, o quarto à noite não serviu para oração, o travesseiro, mas para choro? Para dizer, Deus me sustenta, porque eu não queria nem acordar amanhã. Nós passamos, irmãs. Nós passamos por essas situações. Eu fiquei em choque, calada, né, ali, fazendo consigo mesma, né, perguntando para Deus o porquê. Eu não entendi a palavra ali, mas ali eu entendi, né, que a irmã fica meditando com Deus, né, Deus o porquê, Deus me ensina, Deus me dá estratégia. Então, irmãs, ali, assim, ó, já entendeu que Jesus tinha tudo o que ele precisava, que ele tinha o milagre que Jairo esperava. Mas quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós ficamos presas no eu? Eu sou isso, eu faço aquilo, eu consigo, eu tenho que ir atrás, eu tenho que trabalhar mais, eu que tenho que cuidar mais da minha saúde. Não que tudo isso seja errado, a gente não precisa deixar de trabalhar, a gente não precisa deixar de cuidar da saúde, a gente não precisa deixar, irmãs, né, ali de buscar conhecimento, buscar inteligência, buscar as coisas, né, ali que vão nos acrescentar da terra, porque a terra tem muita coisa boa. Mas, irmãs, tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Tudo isso, né, é passageiro, né, ali. Então, o que nós estamos fazendo? Quantas vezes Deus está dizendo para mim e para você, né, entrega o fardo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E a gente, não, eu preciso fazer, eu preciso buscar. A gente não consegue descansar em Deus, a gente não consegue largar para Deus, irmãs. A gente não consegue largar. Porque a gente acha que Deus não vai fazer, que Deus não quer fazer, que a gente tem que correr atrás. Olha só que interessante, Jairo, né, irmãs? Ele se despiu disso. E o que ali o Senhor falava comigo, irmãs? Que muitas vezes essa autossuficiência, eu faço, eu vou resolver, eu sei o que fazer. E a gente, não, eu vou orar depois, mas isso eu sei, isso eu posso, isso eu consigo. É orgulho. Orgulho, irmãs. Jairo, ele despojou-se de status e prostrou-se aos pés de Jesus. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, até eu compartilhei agora de manhã aí no café. Não há lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar em pé. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua destra, irmãs. Olha só que lindo, irmãs. Será que nós estamos caindo aos pés de Jesus? Será que a gente está ali procurando Jesus? Vem cá. Aqui eu não tenho cargo, aqui eu não tenho profissão, aqui eu não tenho salário. Aqui, Deus, tudo que eu sou é tua filha. É aqui que eu preciso estar. Ou será que muitas vezes a gente chega na presença de Deus, Deus, eu sou tua filha, Deus, eu sou tua serva, Deus, eu tenho te servido, Deus, olha tudo que eu faço. Quantas vezes, irmãs, nós chegamos para Deus cheias de eu oro, eu faço, eu tento. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer?
eu aprendi, né, que Deus não dá um processo sem que antes haja uma resposta pronta. O Senhor criou a terra primeiro, para depois criar o homem. Exatamente, irmãs. Deus, ele não faz a gente passar sem propósito. A gente não tem por que perder tempo. Deus não é um Deus que perde tempo. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de propósito. A gente tem que ter isso em mente. Você está fazendo o que você está fazendo por quê? Você tem que fazer as coisas com propósito. Todos os dias nós acordamos por quê? O que te move a levantar da cama? Ah, eu vivo... Será? Será que Deus quer que você viva por viver? Viva assim, deixa a vida me levar. Só mais um dia. Não. Qual o propósito de hoje? Você está viva. Você tem fôlego de vida no seu corpo. Você talvez tenha uma família que te ama. Você tem pessoas que querem teu bem, que te amam. Tudo isso é propósito de Deus, irmãs. Se você já tivesse cumprido o seu, eu sempre digo, Deus já teria te levado. Cumpriu o propósito, eu acredito que Deus não desperdiça almas. Que Deus, você cumpriu o seu propósito, vamos, vem filha minha. Se você e eu estamos aqui, irmãs, tem propósito. Então nós precisamos entender, irmãs, que esse orgulho, muitas vezes, da gente não querer ir para Deus, não querer fazer propósito, não querer orar, não querer falar, talvez é orgulho. Um exemplo, tá, irmãs, que eu vou contar de mim. Ali no café, até eu já comentei com as meninas, sempre recebendo pedido de oração, nos grupos, aqui no Instagram. E aí um dia, irmãs, eu estava passando uma situação e Deus disse, peça oração. E eu fiquei assim, eu digo, Deus, né, mas como que eu vou pedir? Como que eu vou abrir? Irmãs, orem por determinado assunto. Não que a gente tenha que abrir todos, tá, irmãs? A gente precisa também guardar o nosso coração, saber para quem pedir, por quê. Mas eu lembro que esse dia específico, Deus disse assim, peça oração. E eu comecei a lutar, eu digo, Deus, eu vou me expor. Deus, eu vou falar da minha vida íntima. Senhor, né? Talvez elas vão achar que eu estou fraca na fé. Talvez elas vão achar que eu não estou buscando. E eu comecei a lutar, irmãs, assim que eu não queria. Eu não queria botar no grupo ali como as irmãs, né? Irmãs, orem por mim nessa situação. E aí, irmãs, começou a pergunta, por quê? Por que eu não quero pedir oração? Por que eu não estou querendo? Por que eu não... Sabe, irmãs? Então, olha só, eu quero ler esse testemunho aqui. Há 35 dias, a Laura, eu recebi o milagre da minha segunda filha. Eu fortaleci a minha fé. Eu consagrei ao Senhor o meu ventre. E minha filha, mesmo antes de ser gerada... Olha só, ela consagrou, irmãs, ali o ventre, tá? A filha, antes mesmo de ter a filha. Olha só, fé, tá, irmãs? E ela viveu o processo, confiou, esperou. E ela recebeu. Glória a Deus, Laura. Glória a Deus, né, por essa bênção, por esse milagre. Glória a Deus pela tua filha. Glória a Deus pela tua vida, que foi uma mãe que se posicionou. Mesmo talvez antes... Não, já era mãe, né? Foi a segunda filha. Então, irmãs, assim, o que Deus começou a falar comigo nesse processo, né? Não vou pedir oração, até que Deus disse pra mim, orgulho. Você não quer pedir oração porque sempre é você que recebe os pedidos de oração. E aí, irmãs, o que a gente faz quando Deus fala com a gente? A gente faz que nem a Gari, a gente volta e se humilha. É humilhação pedir oração? Não, irmãs, não é oração, não é humilhação. Pelo contrário, aquele dia eu aprendi que era sinônimo de mostrar que eu também tenho minhas necessidades, que eu também passo por lutas, que eu também preciso ser ombreada, também preciso muitas vezes de um abraço, também às vezes preciso chorar para alguém. E está tudo bem. Então, olha só, ali o orgulho, irmãs. Eu gosto muito de Apocalipse 4, que diz assim, que é uma visão, tá, irmãs, do céu. Que no céu havia 24 tronos. E 24 anciões nesses tronos. E a Bíblia diz que eles estavam vestidos com vestes reais e coroas. Irmãs, imagina no céu como que eram essas roupas. Imaginem como que eram esses tronos. E o que a Bíblia diz? Que quando começou as ações de graças no céu, o agradecimento a Deus, ao Todo-Poderoso, aqueles homens, olha só, irmãs, posicionamento de humildade. Eles estavam num trono, posição. Né? Ali, coroa, vestimento. O que aqueles homens fizeram? Aqueles homens desceram do trono.
Aqueles homens tiraram aquelas vestes e aqueles homens tiraram as coroas e se prostraram diante do Todo-Poderoso para adorá-lo. Irmãs, isso aqui assim, ó, meu Deus, eu falo muito comigo, como que tudo isso exterior que nós temos diante de Deus é nada. Aqueles homens no céu tinham tronos, tinham coroas, posição de honra. Mas o que eles fizeram? Senhor, tudo isso daqui eu não quero. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar aos teus pés. Então, irmãs, assim, diante do processo, o orgulho pode nos parar. O orgulho de, porque eu estou passando isso, eu não mereço, eu faço, eu sempre fiz, eu não vou pedir ajuda, eu não vou pedir oração, eu sei o que fazer. O orgulho pode te parar no processo. Então a gente precisa sondar o nosso coração, tá, irmãs? Eu pergunto assim, ó, pra nós. O que tem me prostrado no processo? O que tem te prostrado? Feito você não querer sair da cama, feito você desanimar, feito você cansar, feito você não ter mais ânimo, feito você não ter mais esperança que a promessa vai se cumprir. Porque aqui Jairo, ele entendeu para quem ele tinha que se prostrar. Me prostre nós para Jesus. Quem de nós talvez esteja prostrada para a luta? Será que nós estamos prostrados para a doença? Será que nós estamos prostrados para as dívidas? Será que nós estamos prostradas para tudo aquilo que nós estamos passando por dentro e ninguém vê? O que está nos prostrando? Fazendo a gente cair, fazendo a gente se dobrar, irmãs. O único que pode fazer a gente se dobrar, irmãs, é Jesus. A gente tem que ser ali como aqueles homens lá na Babilônia. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos, a luta não pode te prostrar. A dor, a perseguição, a tribulação não pode nos prostrar. A gente se prostra assim, mas para o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Irmãs, é muito forte essa parte. Terceiro, o que nós aprendemos, né, irmãs, ali, o que fazer no processo? Rogava-lhe. Versículo 23. E Jairo rogava-lhe para que ele fosse até a sua casa e curasse a sua filha, colocasse as mãos. Então, irmãs, ali, esse rogar é pedir por favor, é ficar insistindo humildemente. Então, assim, ó, Jairo, a gente vê que ele persevera, irmãs. Que ele tem uma causa, mas ele não quer desistir. Jesus, vem cá. Ele ele não pede, mas assim, ó, exigindo o seu direito. Senhor, eu sou chefe da sinagoga. Senhor, olha só com quem você vai ficar gravada, tá, irmãs? Se vocês quiserem compartilhar agora, tá, meninas, aqui no aviãozinho, mandar pras amigas ou marcar nos comentários. Então, irmãs, assim, ó, olha só o posicionamento de Jairo. Ele não chega para Jesus impondo o cargo dele. Olha, Jesus, eu sou o chefe da sinagoga, eu aqui em Carfanaum, eu sou uma autoridade, olha, vai na minha casa e faz isso. Não. Posicionamento, irmãs. Mas ele clama por misericórdia. Olha só, mas assim, ó, o poder das palavras, tá? A gente tem que ter muito cuidado, discernimento, sabedoria quando nós oramos. Porque muitas vezes a gente começa assim, ó, Deus faz, Deus eu determino, Deus eu não aceito. Isso não é posição de humildade, de misericórdia. Tudo é misericórdia, bondade. Deus não nos deve nada. Nós que somos devedoras. Então até eu coloquei assim, ó, troque esse eu não aceito. Eu determino. Deus faça isso. Deus faz. A gente determinando, né? Querendo mandar até mesmo em Deus. Senhor, eu peço. Senhor, é a minha vontade. Mas faça a tua. Troque por eu quero, eu determino. Deus, se for da tua vontade, que isso aconteça em nome de Jesus. Mas ore também pedindo, Deus, se não for da tua vontade, tira do meu coração. Em nome de Jesus, irmãs. Próximo, tá, irmãs? Ali, Jairo, né? Impõe ali a mão. Jairo chega para Jesus, irmãs, com uma fé convicta, uma fé ousada. Jairo quer levar o mestre até a sua filha, irmãs. Ele crê, ele acredita que basta ali um toque de Jesus, basta Jesus tocar as mãos. Quais eram os obstáculos de Jairo até aqui, irmãs?
Até aqui a menina estava doente. Mas nesse tempo, enquanto Jairo está falando e Jesus vai com Jairo, chega a mulher do fluxo de sangue e atrapalha tudo. Irmãs, aos olhos humanos, aquela mulher atrapalha. Jairo tá com pressa. A filha está ali, né? Algumas traduções, moribunda, morrendo. E aquela mulher chega e vai, toca em Jesus. Ainda Jesus quer dialogar, Jesus quer saber quem ela é, quem tocou. Tem uma multidão, irmãs. Quantos obstáculos, a morte, a sua posição, o tempo. Jairo tinha pressa. Jairo também, irmãs, poderia sofrer retaliação. Retaliação pela posição que ele tinha ali eclesiástica e por causa dos judeus já quererem estarem perseguindo Jesus. Então, irmãs, também vocês acham que Jairo não sentiu medo? Uma de vocês falou no começo, né, ali do processo, que o medo nos paralisa, que o medo nos para no processo. A gente tem medo, irmãs, todo mundo tem medo. O medo é uma emoção principal. Nós nascemos com ela e não é errado sentir medo. Mas o que nós estamos fazendo com o medo? Medo de quê? Medo de quem? O que você está fazendo? O medo está te parando, está te paralisando, está roubando as promessas, né? Mas então ali, e ele tem mais um obstáculo, a mulher do fluxo de sangue. Agora eu pergunto para vocês, irmãs, quem aqui já não passou por uma situação de você estar orando, você está fazendo campanha, você está fazendo propósito, você está pedindo, e quando você vê do lado, o irmão é abençoado, do lado a irmã é abençoada. Parece, né, que lá todo mundo, né, 1000 serão abençoados ao seu redor, 10.000 à sua direita, mas você não receberá a bênção. Quantas vezes, irmãs, um exemplo, mulher que está ali, vou usar o exemplo da Laura, né, que queria sua segunda filha, a mulher está ansiosa, está ali, né, Deus, eu quero um filho. Você vê todo mundo engravidar. Você vê, parece que a unção da gravidez está na igreja. Várias grávidas, várias crianças, a escolinha cheia. Você vê casos na TV de pessoas que jogaram seus filhos no lixo. Você vê notícias na TV, estão liberando o aborto. E você pensa, e eu querendo ter um filho, e Deus não me dá. E eu querendo gerar, tendo saúde, tendo condições, tendo uma família estruturada, eu não recebo. Irmãs, Jairo passou. Ó, irmã auxiliadora, eu já vivi isso, Denise. A Ingrid, bem assim mesmo, irmã. São lutas reais que a gente passa. A gente vê todo mundo receber. Imagina Jairo, irmãs. Aquela mulher, é muito linda a história da mulher do fluxo de sangue, é maravilhosa. Mas e para Jairo? Aí Jairo está acontecendo um milagre de um lado. Quando Jairo e Jesus saem, o que vem a notícia? Sua filha está morta. Mas imagina a mente de Jairo. Se Jesus tivesse ido antes, se eu tivesse buscado mais cedo, não tem mais o que fazer. Imagina o que Jairo recebeu. Imagina, irmãs, a notícia de morte de um filho. Mas Jairo não estava sozinha, né, irmãs? Jairo não estava sozinho. Mas Jesus, versículo 36, tá, irmãs? Marcos 5, quem entrou agora, seja bem-vinda, tá, irmãs? Marcos 5, versículo 36 diz: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, que a filha de Jairo estava morta, disse a Jairo: Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Mas Deus está falando conosco. Não temas. Do que você tem medo? De se frustrar? De não receber a promessa? De ir ter com Jesus mais uma vez e você não alcançar? Tem medo de sofrer de novo? Tem medo do trauma? De paralisar? Tem medo de talvez ter que mudar indo até Jesus? Tem medo da morte? Tem medo da dor? Muitas vezes, irmãs, esses dias mesmo eu conversava com uma pessoa assim que eu achei bem interessante. Que ela disse assim: eu quero buscar o Senhor, mas eu sei que vem muita retaliação, vem muita coisa, então eu tenho medo. Irmãs, é normal a gente sentir assim. É normal a gente querer, mas a gente pensar, meu Deus, e se piorar? E se eu sofrer retaliação? E se algo me paralisar? E se eu ficar doente? Irmãs, o medo, como eu falei para vocês, a gente vai enfrentar todos os dias. Todos os dias vai ter o gigante do medo pra gente enfrentar. Mas a gente só vence o medo enfrentando.
A gente só vence o medo enfrentando, irmãs, tá? É muito importante essa parte, assim, da gente ter isso. Então, ali, Jairo, né, recebeu essa palavra. Agora eu pergunto para vocês. Quem de nós não recebeu, vamos dizer assim, nunca recebeu uma palavra de Jesus e uma palavra de morte como essa? Não vai dar certo. Não é para ti. Esquece disso. Não é nesse momento. Mas Jesus está falando. Olha só, medo de tomar decisões erradas. Eu essa semana, irmãs, exatamente sobre isso. Eu vi uma frase que dizia assim, ó. Até mesmo as coisas erradas que fizemos nos preparam para as coisas certas. Então, irmãs, como que a gente vai acertar? Errando. Como que a gente vai aprender? Uma criança aprende a caminhar? Caindo. Como que a criança aprende a correr? Se machucando, correndo torto, correndo errado. Às vezes as perninhas ali meio molenga. Errando, caindo. Mas continuando. Insistindo, permanecendo. Então, irmãs, ali, né? Jairo tinha a voz de Jesus, a voz da circunstância, a voz do medo, a voz das pessoas. Não incomode mais o mestre. Eu imagino Jairo ali, irmãs, pensando assim, meu Deus, quem eu ouço? O que eu faço? Eu já iria pensar assim, por favor, parem de falar que eu preciso pensar, porque a mente já ia estar assim, a mil. Eu já não ia nem conseguir ver ali, eu ia dizer assim, por favor, deixem eu pensar. Jairo tinha todas essas vozes, irmãs, mas ele precisa se posicionar mais uma vez. Como Jairo se posiciona, né, irmãs? Ele vai parar no processo ou ele vai avançar no processo? Eu gosto muito de pensar assim, irmãs, olha só. Deus tem um propósito para você. Tem um propósito para nós. E nós temos uma caminhada. A gente parar no meio do caminho, a gente desistir. O propósito vai parar? A promessa vai parar? Ou nós vamos retroceder e ter que passar tudo de novo? Quantas vezes eu já passei por isso, irmãs, de parar no meio de um processo? Ah, não, quando eu quiser, quando eu estiver mais pronta, eu volto. Não, eu não voltava pro meio, eu tinha que voltar lá no começo. Até eu enfrentar, passar, vencer aquele deserto para vir a próxima fase. Então você desistir, Denise, eu vou largar o cargo. Denise, eu vou parar de buscar. Denise, eu vou sair desse emprego. Denise, eu vou ficar sem falar com os meus filhos. Denise, eu vou me separar. Você vai vencer o processo ou você está fugindo do processo? Quantas vezes nós estamos fugindo do processo? Nós não estamos avançando. Salmo 126, irmãs. Andando e chorando. Irmãs, chorando, às vezes, Deus, por que eu não tô aguentando? Deus, até quando? É a gente ali muitas vezes, Senhor, só pela tua graça. É a gente destruída por dentro, quebrada. E dizendo, Deus, eu não sei o porquê, o pra quê, mas eu confio. Deus, eu tô quebrada, mas eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem um processo, me ajuda a não desistir, me ajuda a não parar, me ajuda a não desanimar, irmãs. Então hoje, olha só, eu quero perguntar para vocês vão avançar no processo ou vocês vão parar nesse processo? Eu creio que eu estou falando com mulheres que avançam. Hebreus 10, 38 diz que Deus não tem prazer naqueles que param e retrocedem, mas naquelas que têm fé e avançam. Nós não somos, diz assim, irmãs, né? Nós não somos daqueles que voltam, mas nós temos fé e nós avançamos. Eu estou assim, eu sinto que poderia estar recebendo, né, alimento sólido, mas Deus tem me dado leite. Olha só, eu digo que o processo hoje me arrependo. Eu digo no processo e hoje me arrependo, né? Deveria ter seguido em frente, né? Mas parei e desisti. Não, irmã, sempre é tempo. Sempre é tempo. Deus é um Deus de oportunidades, irmãs. Glória a Deus por isso, né? Deus nos ensina e nos dá oportunidade de novo. Então, irmãs, Jairo precisou se posicionar. E o que Deus falava comigo, irmãs, né? Já se encaminhando para o final. É que nós precisamos, eu estou falando, acredito que a maioria é mulher, não sei se tem algum homem aí na live assistindo. Mas, irmãs, o que Deus falava comigo, que é tempo de posicionamento. Eu e você, nós precisamos estar posicionadas em Jesus.
Jairo estava. Amém, Laís, exatamente. Nós não somos aqueles que voltam. Olha só, eu amo isso. Exatamente sobre isso que a Daiane colocou. Quando nós passamos pelo processo, nós ganhamos autoridade para falar daquela situação. Autoridade. A Daiane, eu vivo isso no casamento. Ela venceu, irmãs, e hoje ela tem autoridade. Eu passei, eu venci, eu gerei testemunho, eu posso falar o que eu vivi. Olha só que bênção. Então, irmãs, ali Jairo se posicionou, tá? Em Jesus. E nós precisamos nos posicionar em Jesus também. Porque Jairo se posicionou, Jesus entrou em sua casa. Porque Jairo se posicionou, sua filha recebeu a vida novamente. Porque Jairo se posicionou, ele recebeu o milagre não somente para ele. Porque Jairo se posicionou, ele teve ali um legado, irmãs. Ele teve uma descendência que não morreu naquela menina, que não parou naquela menina, por causa de um posicionamento de um pai em Jesus, irmãs. Então eu coloquei para nós que nós precisamos nos posicionar para que nossa casa receba Jesus. Nós precisamos nos posicionar para que os nossos filhos recebam Jesus. Nós precisamos nos posicionar para nós termos vida e vida com abundância em nossa casa. Ah, Denise, mas tem um livre-arbítrio? Sim, irmãs. Tem um livre-arbítrio, cada um é responsável por suas escolhas. Mas no que depender de nós, no que depender de ti, no que depender de mim, em nome de Jesus, nós vamos deixar um legado de fé. Nós vamos deixar bom testemunho. Nós vamos avançar. E nós vamos, assim como Jairo, levar Jesus para o nosso lar, irmãs. Eu creio, eu acredito que tem vida para os nossos filhos que estão talvez ali como essa menina morta espiritualmente, morta no mundo, morta na depressão, morta ali na desilusão, morta, irmãs, às vezes ali na drogadição, na prostituição. Jairo se posicionou e levou Jesus até aquela menina, irmãs. Então, meninas, quando nós paramos, pessoas são influenciadas. Se você parar, se você desistir. E eu pergunto, tem mulheres aqui que falaram que já pararam na caminhada. Quando você parou, sua casa não foi influenciada? Quando você parou, isso não refletiu nos seus? Que nós possamos aprender, irmãs. Infelizmente, com essas irmãs que passaram, e muitos nos ensinam que quando a gente para, os nossos são influenciados. Talvez você vai parar um tempo e vai se prostrar e vai voltar. Mas e seu esposo? Mas e seus filhos? E aquelas pessoas que achavam que você era uma mulher de Deus? E aquelas pessoas que te viam, não, se ela continua, eu vou continuar. Se ela é uma bênção, se ela não está murmurando nesse processo, eu também não vou murmurar. Irmãs, isso é muito importante. A gente vê que a gente não influencia somente nós. Que as nossas escolhas refletem dentro do nosso lar. Nossas escolhas refletem nas pessoas que nós mais amamos. Escolhas boas ou escolhas ruins. Então, se você parar, irmã, se você desistir, tem mais ainda. A morte vai chegar na sua casa e vai ficar. A diferença, a morte, a doença chegou na vida de Jairo e vai chegar na nossa. Mas a morte e a enfermidade chegaram na casa de Jairo e não ficaram, irmãs. A morte chegou. Mas a morte teve que sair porque Jesus chegou naquela casa. A morte chegou na vida daquela menina, mas ela teve que sair porque Jesus chegou e declarou a vida. Irmãs, eu não sei que área talvez a morte tenha chegado na tua casa. Eu não sei que área, talvez você olhe ali como Ezequiel, Senhor. Eu não vejo vida. Eu vejo um vale de ossos secos, Senhor, nessa área. Eu não sei que área o inimigo está dizendo na tua mente, não vai dar certo, não adianta orar, não adianta buscar. Ele escolheu, ela escolheu, ele quer assim, não adianta. Eu não sei que área o inimigo tem dito, mas o teu Deus. Eu não sei que área você está sendo afrontada, eu não sei que área está o teu espinho na carne. Mas que você olha e você diz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque tem horas, irmãs, que a gente precisa orar pra gente aprender a orar por aquela circunstância, que a gente não sabe nem como orar. Esses dias mesmo eu dizia assim, Deus, eu tô tão anestesiada que eu preciso orar pra mim saber como que eu vou orar, porque eu não sei bem como orar, Senhor. Eu não sei nem como pedir, eu não sei nem como clamar nessa situação.
Então, irmãs, ali, quando nós paramos, quando nós desistimos, a diferença não é a enfermidade vai chegar na minha casa, vai chegar na tua, ali a luta vai chegar, a tribulação, as perseguições vão. Mas com Jesus elas têm que sair, com Jesus elas têm um tempo, com Jesus essas lutas chegam, mas tem um propósito, que é nos fazer crescer, que é nos moldar, que é ali glorificar o nome do Senhor, que é nos despertar muitas vezes, porque tem lutas que vêm, eu vejo que Jesus às vezes precisa balançar o barco pra gente despertar, irmãs. Então ali a nossa escolha, irmãs, tem poder de mudar situações, irmãs. Tem poder para mudar situações. Versículo 41 e 42 diz assim, ó. E tomando a mão a menina, fazendo como o pai disse, coloque a mão nela. Jesus disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois ela já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Irmãs, a menina era judia. Essa frase aqui, ó, Talita cumi, era na língua dela. Então até isso Jesus teve cuidado para ela escutar a voz de Jesus, para ela entender o que Jesus estava falando, para ela se levantar. Levanta-te e anda. A palavra que Deus tem para nós hoje é: levanta e anda nesse processo. Levanta e anda, levanta dessa cama, levanta e anda, irmãs, por quê? Por causa que nós precisamos nos posicionar. A menina ouviu a voz de Jesus e ela obedeceu. Jairo ouviu a voz de Jesus, não temas, creia somente, ele obedeceu, eles encontraram a vitória porque eles ouviram, porque eles obedeceram. Eu não vou temer, eu vou crer, eu vou levantar e eu vou andar. Então, irmãs, assim, ó, o que fazer no processo? O que fazer no processo? Continua procurando Jesus. O que fazer no processo? Tenha compaixão daquelas pessoas que Jesus está curando no meio do caminho. O que fazer no processo? Não parar por causa da multidão. O que fazer no processo? Não dar voz, não escutar, não dar ouvidos àquelas pessoas que estão declarando morte sobre a sua casa, morte sobre a sua vida, morte nas suas finanças, morte na sua saúde, morte no seu corpo. Não vou parar. O que fazer no processo? Continuar exalando o bom perfume de Cristo. Continuar se prostrando, adorando, dizendo que Jesus é bom. Continuar seguindo Jesus. Irmãs, ali assim, ó, um posicionamento muito sutil. Que quando aqueles homens chegam e dizem para Jairo, Jairo, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jairo poderia ter se afastado de Jesus. Ah, tchau, tu não tem mais nada para me dar. Mas ele ficou. Ele permaneceu e ele escutou Jesus. Quantas vezes nós oramos, Deus não vai fazer, eu vou parar de orar, Deus não vai fazer, não. Fique com Jesus. Continue andando com Jesus no processo. Continue andando. Jairo teve uma distância, irmãs. Ó, muitas vezes nosso processo, Jesus está alcançando alguém. Isso aí, Crisley, exatamente sobre isso, irmãs. Enquanto Deus está trabalhando em nós, Jesus está fazendo um milagre. Enquanto Deus está trabalhando em nós, Jesus está tocando a multidão está tocando nele. Está sendo gerado vida e vida com abundância. Então, irmãs, a gente precisa aprender no processo a buscar a Jesus apesar de. Eu vou buscar Jesus apesar de não ver. Eu vou buscar Jesus apesar da luta. Eu vou buscar Jesus apesar da tribulação. Eu vou buscar Jesus mesmo sem força. Eu aprendi, irmãs, que a gente ficar em silêncio também é posição. Ontem eu larguei um vídeo, vocês acham que acredito que o vídeo tá lá no canal, irmãs? Posicionamento em oração, em silêncio também é posicionamento. Às vezes a gente ficar com Jesus em silêncio também é posicionamento. A gente aprender ali, Deus fala comigo. Jesus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Jesus, eu não vou sair daqui enquanto essa angústia não passar. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto essa tristeza não me deixar. Levanta e anda. Mas primeiro você precisa receber a instrução de Jesus. Primeiro você precisa receber o toque de Jesus para você ter forças para andar e levantar, para você levantar e andar, irmãs. Nós devemos continuar no processo buscando Jesus de todo o nosso coração.
além das emoções. Irmãs, prestem muita atenção. Nossas emoções estão muitas vezes dominando nossa vida espiritual. Eu oro quando eu sinto. Eu oro quando eu tenho vontade. Eu oro quando eu não tô triste. Eu oro quando eu tô... Não. Decisão. Nós decidimos orar. Nós decidimos buscar. Nós decidimos ler a Bíblia. Nós decidimos escutar um louvor e parar e ouvir, né? Deus, o que o Senhor está falando comigo através desse louvor? Ou orar e pedir, Deus, fala comigo através de um louvor. Nós precisamos parar e ouvir tudo isso, irmãs. Está além das nossas emoções. Se você vai esperar sentir vontade de orar, talvez você não vai sentir. Se você vai esperar sentir uma vontade, uma emoção para orar, você não vai sentir. Se você vai orar querendo sentir vontade de chorar, eu só oro, sinto a presença de Deus quando eu choro. Irmãs, isso não é a presença de Deus. Sim, a presença de Deus faz a gente se derramar, chorar, mas Deus está presente quando você também não chora. Deus também está escutando quando você não se emociona. Deus também está escutando quando está tudo calmo e silêncio. Jesus também está ali. Só que nós não ouvimos. Jó 14 diz, Deus fala. Uma afirmação, Deus fala. E ali continua, nós que não lhe damos ouvidos. Ora, ele fala em visões. Ora, ele fala em sonhos. Deus está falando conosco nessa manhã. Minha filha, levanta. Minha filha, levanta. Não temas, creia somente. Mas levanta e anda, irmãs. Nós precisamos de posicionamento, porque o nosso posicionamento vai levar Jesus para nossa casa, irmãs. Nós não podemos parar. Será que as circunstâncias estão nos fazendo parar? Irmãs, eu não sei, né? O que talvez nesses últimos dias, ou talvez hoje, ou talvez essa semana, vai querer assim você... Ai, Deus, eu queria só um descanso nesse processo porque tá pesado. Mas eu sei, né? Que eu não sei a circunstância, mas eu sei quem está conosco. Eu sei que maior é Jesus do que aquele que está no mundo. Eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem vai impedir a cura, a libertação, o milagre, Jesus entrar na sua casa? Ninguém, irmãs, ninguém. Então eu quero orar por vocês, eu quero estar orando com vocês, eu quero estar entregando essas palavras. Que aquilo que eu não consegui ministrar, não consegui passar, né? O Santo Espírito, Jesus venha ali ministrar o seu coração, o Espírito Santo venha continuar testificando essa palavra. Mas a palavra de hoje é, irmãs, nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós precisamos nos levantar. E esse levantar, irmãs, muitas vezes é andando, chorando, mas avançando. Pode ser andando e chorando, mas também avançando em Deus, com Deus. Eu creio, irmãs. Eu creio em mulheres posicionadas neste tempo, nesta hora. Mulheres curadas, mulheres libertas. Mulheres crendo em Deus, fazendo tudo, irmãs, tudo impossível, todo impossível. Mas mulheres também ali fazendo o possível, ajudando Deus, ombreando as causas de Deus. Levando Jesus para as casas, levando Jesus para os enfermos, levando Jesus para aqueles que já foi decretada a morte. Eu creio que eu e você estamos sendo chamadas para esse tempo. Mas não basta apenas sermos chamadas. Nós também precisamos ouvir, escutar e obedecer, irmãs. Vamos orar? Eu quero estar orando por vocês. Peço, irmãs, que se você conhece alguém, se você lembra de alguém que talvez está passando um processo tão dolorido nesse momento, você faça como Jairo. Faça como Jairo nesse momento. Deus, eu tenho uma causa muito impossível, mas eu também vou parar para ver essa irmã sendo abençoada. Vou também parar para ver a cura, Jesus curando. Vamos orar, irmãs. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela vida das tuas filhas, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei, Pai, que quando o Senhor fala, até mesmo a morte tem que retroceder.
Até mesmo a doença tem que cessar, Pai, tem que parar, tem que largar a pessoa, Deus. E nós cremos, Deus, que aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Nós oramos, Deus, entregando, Senhor, a nossa casa como Jairo fez. Entregando nossos filhos, nosso casamento, Senhor, nossos pais, toda a nossa família, todos aqueles que moram, Senhor, no nosso lar, nós entregamos a Ti, confiamos, Pai, que o Senhor vai chegar lá. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos como, mas nós cremos que assim como o Senhor entrou na casa de Jairo, Jesus, você entrará na nossa, em nome de Jesus. Mas nesse momento nós oramos também, Pai, por aquelas que estão escondidas como a mulher do fluxo de sangue, por aquelas que estão fracas na fé, por aquelas que talvez estão prostradas, que elas venham ter essa força, Deus, de Te buscar de todo o coração, de ir ao Teu encontro. E, Pai, que nós sejamos ali como Jairo, mulheres posicionadas para ajudar essas pessoas, mulheres posicionadas, Pai, que ombreiam as causas, que ajudam, que incentivam, que abraçam, que nós possamos fazer a diferença, Deus, em nome de Jesus, Pai, em Ti e contigo, Deus. Que nós possamos ser ajudadoras, Deus. Que nós possamos ali contribuir para que o Teu reino cresça em nome de Jesus, Pai. Nos posiciona, Pai, cada mulher que me escuta, que me vê nesse momento, posiciona cada uma, Deus, no centro da Tua vontade, Deus. E que em nome de Jesus, Deus, essa mulher possa avançar, possa continuar, possa permanecer no processo, Deus, e contigo. Em nome de Jesus, Pai, assim oramos, assim Te agradecemos, assim Te louvamos por essa palavra e pela vida uma das outras, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade de vocês estarem aqui comigo, depois, né, de 2 meses, 3 meses, irmãs, como eu falei no começo da live. Amém, amém, Jana, amém. Eu precisei me ausentar, irmãs, né, vir para minha casa, né, cumprir o ID dentro da minha casa, foi maravilhoso, irmãs, né, estive ali mais com meu esposo, passou por alguns processos, com os meus filhos, mas é uma bênção estar aqui com vocês, irmãs, né? Espero a gente voltar ali nosso estudo uma vez por semana. Eu só quero estar passando, meninas. Amém, amém, irmãs, né? Eu agradeço as orações. Irmãs, eu agradeço o carinho de vocês. Eu fui muito abraçada nesse tempo, que eu estava, assim, mais off, né? Estava off de vocês, off das redes sociais, mas eu estava ali conectada com Deus, irmãs, e assim, ó, muitas orações, sabe? Muitas mensagens. Denise, tô orando, Denise, tô sentindo falta, irmãs, me fortaleciam, sabe? De ver, assim, que a gente não tá sozinha. Que, claro, Deus está conosco, mas que a gente tem mulheres que abraçam, mulheres que nos levantam, mulheres que mandavam palavra, mulheres que se preocupavam. Então, assim, irmãs, nossa, eu agradeço vocês, irmãs, eu agradeço muito carinho que eu tive nesse tempo, assim, me senti abraçada, acolhida por todas vocês. Espero honrar essa confiança, esse carinho que vocês têm, né, comigo, com a minha família, irmãs. Irmãs, eu quero passar um último aviso muito importante, tá? Nesse sábado, nós não teremos o Café com Jesus e as amigas, né? O nosso encontro agora ficou a cada 15 dias. Amém, Sônia, amém, minha amada. Só que assim, ó, irmãs, nós não teremos o nosso encontro, mas nós vamos ter ali, você que não assistiu a live de segunda-feira, eu vou estar postando nossos stories. Foi feita uma live, tá, meninas, aqui em parceria com a Sayonara. A gente fez uma live sobre derrubando Golias, perdoando Saul, irmãs, né? Matando Golias, perdoando Saul. Onde nós falamos muito sobre a área emocional, né? A parte cristã, mas a parte psicológica dos nossos traumas, né? Da mágoa, o que a gente traz com a gente, né? Aquelas coisas que às vezes a gente já tá passando por um processo e a gente tem mais um monte de coisa que a gente tá sendo curada. Ô, minha amada, que bom te ver também. Te ver não, né, irmã auxiliadora, mas que bom que a senhora está aqui, minha amada. Então, irmãs, pensando nisso, nesse propósito, a gente tá instrumentalizando ali com o nosso conhecimento, na nossa profissão, irmãs. Nós vamos fazer o encontro terapêutico, o manejo terapêutico. Eu acredito muito, tá, irmãs? Ai, que bênção, minha amada. Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Olha só a primeira vez. Que bom, seja bem-vinda, né? Que esse perfil te abençoe em nome de Jesus. Irmãs, assim, ó,
eu acredito muito numa frase, tá? É profética, não é minha, tá, irmãs? Não é minha. Eu li num livro, mas eu vi que a Viviane Martinello também fala bastante, tá? Tem uma frase que diz assim, ó, primeiro em mim, depois através de mim. Então eu acredito sempre que, até como a Dailene falou, eu falo bastante isso, que tem processos que nós vamos passar. A gente vai ganhar autoridade e a gente vai poder falar, a gente vai poder ajudar mulheres, a gente vai poder abraçar mulheres que estão passando aquele mesmo problema, irmãs. Então, pensando nessa situação, assim, né? Quem não foi magoada, quem nunca venceu, né? Quem não precisou ali passar pelo processo de perdão, perder para ganhar, descer para subir, como diz a Bíblia. Pensando nisso, irmãs, nós ali preparamos um manejo terapêutico, onde nós vamos passar, né, por esse manejo, por essa terapia em grupo, poder ali desfrutar desses momentos, tá, irmãs? Nós passarmos por um processo de cura, mas também, tá, irmãs? Olha só, Socorrinho, acho que é esse o nome, Eloy. Seja bem-vinda também, está a primeira vez. Olha só, Cardoso Car, como é que é o teu nome, amada? Olha só quantas mulheres a primeira vez. Sejam bem-vindas, mulheres. Deus abençoe cada uma, né? Que vocês se sintam abraçadas. Então, meninas, pensando assim, nessa situação, sabe, de vocês estarem também instrumentalizadas, vocês passarem por um momento de cura psicológica, irmãs, mas cura terapêutica também. A gente é terapeuta, mas a gente também é cristã. A gente também é ali, né, a gente tem um princípio bíblico. Então a gente quer aliar ali, a gente, né, o nosso conhecimento, nossas técnicas junto com o espiritual. Então, sábado nós teremos esse encontro onde nós vamos passar por esse processo juntas, mas também, tá, irmãs? Vocês vão receber um material. Para que esse material, Denise? Para você que é líder, para você que aconselha, para você que é mãe, para você que é amiga, para você que é filha. Também ali talvez identificar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes, até eu comentava com uma irmã essa semana, as pessoas abrem muitas caixinhas, mas as pessoas não sabem como arrumar aquelas caixinhas ou fechar. Então, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a pessoa deixa a gente mais mal, ou a pessoa tá tão ferida quanto a gente que ela não consegue nos ajudar. E quem nunca estava ferida e foi ajudar uma irmã e ainda ela precisou ajudar, porque a irmã estava pior do que você. Então, irmãs, ali, né, a Bíblia diz assim, ó, né, que por causa, né, ali que o... Como é que é? Ai, deixa eu lembrar, né, o povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãs, assim, ó, a ciência, a medicina é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Imaginem comigo um parto sem anestesia hoje, sem a medicina hoje. Quantas crianças iriam morrer? No tempo bíblico, irmãs, parto era sinônimo de morte. Por quê? Porque muitas mães morriam por causa da medicina. Não tinha medicina avançada, então hoje nós temos as técnicas, nós temos ali terapeutas cristãos, profissionais com os mesmos valores, né? Médicos com os mesmos valores que os nossos. Então, irmãs, nós queremos aliar esses dois, né? A gente passar por um processo de cura, mas também estar instrumentalizando cada uma de vocês ali com o PDF, com o material, com tirar dúvidas, tá, irmãs? Tem um suporte ali para tirar dúvida de vocês, para vocês também estarem ajudando outras mulheres, também estarem passando pelo processo, mas também ali como Jairo, né? Tendo empatia da outra, entendendo que Jesus também está curando. Então esse é o propósito, tá, irmã? De nós estarmos ali juntas. Eu vou colocar o nosso link na bio, vai ser das 8 horas da manhã até o meio-dia, tá, irmãs? Pelo Google Meet, vai ser ali ao vivo, tá, irmãs? Nós estaremos juntas ao vivo pelo Google Meet ali na sala. Ó, chegou atrasada, né? Sobre o que é a live, irmãs. Eu vou deixar, irmãs, ali a live ali nos nossos stories. A live de segunda-feira foi sobre, né, perdão, mágoa. A gente falou sobre Davi, sobre Saul. E hoje, né, irmãs, nós falamos ali sobre Jairo, a nossa live de estudo bíblico. Amém, irmãs? Acredito que eu consegui passar, né, todas as informações para vocês, mas qualquer dúvida podem estarem chamando, tá, meninas? E eu quero estar me despedindo de vocês com a paz do Senhor. Que Deus dê um dia abençoado para cada uma, em nome de Jesus. E que esse processo venha te fortalecer, venha fazer você crescer, venha fazer você ali ter ali, né, raízes em Cristo. Venha fazer você transbordar de Jesus apesar da circunstância, apesar do luto, apesar da dor. Que nós não venhamos parar no processo, mas que nós venhamos a avançar
continuar com Ele. Amém, irmãs? Beijo no coração, minhas amadas. Deus abençoe. Odete, obrigada, minha amada. Obrigada pelo carinho. Irmãs, olha só como é bom, né, receber esse carinho. Irmãs, que bênção, que bênção. Muito obrigada por tudo, por tanto. Que Deus recompense e abrace cada uma de vocês com aquele abraço que eu queria estar dando em cada uma. Amo abraçar. Minhas irmãs, que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor a todas.